Na semana retrasada, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, eu preguei só sobre a expressão Pai Nosso, da oração que o Senhor nos ensina, do Pai Nosso. Então, só falei sobre o que significava o Pai Nosso, o que aquilo representa para a gente, qual era a importância daquilo. E na semana passada, o Lincoln deu uma passagem ambaçã sobre toda a oração, né? E a gente aprendeu que pai, a palavra pai é aba, mas não é aba de paizinho, é uma tentativa de expressão de uma criança que tem pouco como se expressar, sabe muito pouco, é como se fossem as primeiras palavras que uma criança fala, papá, pá, né? Aquela expressão da criança que balbucia palavras para alguém que ela confia. Ela não sabe nem direito quem é, mas ela confia, Carol. Então ela diz, aba. É a criança que não sabe nem com quem está falando, mas que confia. E a gente aprendeu algumas coisas. A primeira delas é que Jesus nos ensina que seguir a Jesus é ter Deus como aba. É nos colocarmos como crianças. É aprendermos que a criança não faz as convenções que a gente faz. Que as crianças, dos tais é o reino dos céus, não porque elas são inocentes, mas sim porque elas são incompetentes. Então, quando a gente olha para o Gael, aquela criança linda, não é que ele seja inocente, Cláudia. Não é. Não é. A Cláudia acha, mas ele não é. Aí eu digo para a Cláudia, sabe de nada, inocente. Ele não é inocente, ele é incompetente. E por ser incompetente, ele necessita necessariamente da graça de Deus. E é o convite que o Senhor nos faz. A minha e a sua segurança está no amor do Abba, não em nós ou em nosso comportamento. E a gente leu Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí, para eu entender de fato quem é o Abba, essa expressão do mais terno carinho e amor de Deus, eu preciso também entender que não tem jeito para mim. E quando eu entendo que não tem jeito para mim, eu me escondo debaixo das asas do amor do Abba, porque os braços do Abba são os braços da graça, é o abraço da graça. E tem uma coisa que eu deixei passar sobre a expressão Pai Nosso. A riqueza da oração do Pai Nosso é algo fantástico. E assim, você, por mais que tente dividir a oração, sempre falta alguma coisa, né, Lincoln? Você fala, puxa, eu podia ter falado sobre isso. Eu queria voltar um pouquinho antes da gente ir para frente. Antes da gente ir à frente. Existe uma expressão na teologia, aliás, duas expressões na teologia, que são ipsissima vox e ipsissima verba. Não estou falando em línguas. Não, é uma expressão mesmo teológica. Ipsissima vox é a voz de Deus. E ipsissima verba é a palavra de Deus. E quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos, Glaucia, falando como se fosse o próprio Deus. Quando Deus nos olha, Ele não nos vê, Ele vê a Jesus. Porque o único que poderia em toda a história chamar Deus de Pai foi Jesus. E o que Ele nos fez? Filhos por adoção. Então, quando nós falamos Pai, quando falamos Abba, o Senhor Deus nos olha e nos vê escondidos por Jesus, debaixo da graça dele. Então é como se fosse o próprio Jesus falando, acessando ao Pai através de Jesus. Eu não preciso nem dizer em nome de Jesus, amém. Se eu disser Pai, se eu disser Abba, ele já sabe que eu estou falando de quem? Que eu estou falando de quem é filho, de quem é pai. E agora nós vamos ao texto. Mateus, abra sua Bíblia aí, capítulo 6, versículo 9. Você que está em casa, se você precisar de Bíblia aí, levanta a mão, que a Rosane leva uma Bíblia até você rapidão. Eu falei em casa? Em casa também, a gente tem o iFood, tem o iBible, Delivery. A gente está lançando hoje o serviço de iBible da Livres. Eu acho que eu falei errado mesmo, é burrice mesmo, não é brincadeira não.
Você que está em casa, que de repente a Bíblia não chega a tempo, pode abrir a sua Bíblia mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 9. Na minha Bíblia aqui está na página 957. Mateus capítulo 6, versículo 9. Antes da gente ler, eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, envia teu Espírito Santo aqui entre nós. Ilumina as mentes dos teus filhos agora, Senhor. Que haja discernimento sobre a tua palavra nessa hora. Que haja luz sobre esse texto. Que haja unção nesse púlpito. Que a tua cruz seja erguida nesse momento, nesse lugar, Senhor. Que eu me esconda debaixo da tua santa presença. Que eu diminua, Senhor, e que tu cresças para a glória do teu nome. Fala aos corações dos teus filhos nessa manhã. Para a glória do teu nome nós te pedimos isso. Honra o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Todos juntos em uma só voz. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Paramos aí. Paramos aí. Cláudia, para aí. Fica quieto. Segura ela aí, Cláudia. Hoje eu quero falar só sobre a expressão ou a continuação da mensagem que é que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente vive num mundo cada vez mais caótico, numa realidade cada vez mais conturbada e difícil. O mundo não parece melhorar, muito pelo contrário, ele só piora. Eu estava dando um treinamento essa semana, aliás, semana retrasada, para um grupo de diretores de uma empresa, e num determinado momento uma das diretoras disse assim: eu não quero ter filhos. Uma mulher nova, jovem, bonita, recém-casada, ela disse: eu não quero ter filhos, porque eu não tenho coragem de colocar um filho nesse mundo. Esse mundo está muito ruim, esse mundo é muito violento, eu não tenho coragem de ter um filho. E ela não estava falando sobre grana, ela não estava falando sobre sustento, ela estava apavorada com a possibilidade, Fernando, de ter um filho. Ontem eu recebi um vídeo pela internet mostrando a discussão de dois policiais. Vocês viram esse vídeo? Um policial bota a arma na cara do outro. Eu falei, gente, ele vai dar um tiro, a luz devia ser meio-dia isso, 2 horas da tarde, alguma coisa desse tipo, os dois discutindo na frente de todo mundo, e todo mundo, ei, atira mesmo, vai daí, agora eu quero ver quem vai ser. 2 policiais fardados, você viu, Fernando, viu, Gilvan, não viu não? Viu, Verinha, esse vídeo? Viu, Rodrigo? O cara com a arma na cara do outro, assim, falando assim, meu irmão, eu falei, esse cara vai atirar, vai matar, vai dar um tiro na cara desse outro maluco aí, na frente de todo mundo. Depois eu descobri que a discussão era por causa de atraso de horário de almoço. Simples assim. Um soldado e um cabo, né? O soldado colocando a arma na cara do cabo. Exatamente, é isso mesmo. 2 cidades nessa semana, Criciúma e Cametá, no Pará, foram assoladas, viraram ao avesso por assaltantes que aterrorizaram aquela cidade com uma ação sem precedentes. Há, sem sombra de dúvidas, um aumento significativo de contaminados por Covid. A gente vê o jornal, a gente conhece pessoas, cada dia mais a gente ouve alguém que está contaminado também por Covid, e aí quando a gente vai pensar, poxa, o que os governantes estão fazendo, o que as autoridades estão, quais são as ações que eles estão tomando, parece que está todo mundo perdido. Eu vou dizer parece para ser educado, porque para mim eles estão totalmente perdidos. E nós? E a gente? Nós confiamos no Senhor dos Exércitos, aquele que dá a última palavra sobre a nossa vida, o Abba, que cuida de nós.
tudo fora do lugar, as coisas sem controle. Mas no texto que a gente acabou de ler, nos ensina algo fenomenal. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Pai, porque Ele nos adotou, e pela união, pela ação do Espírito Santo, nos uniu a Cristo, e nos promoveu a adoção à família de Deus. E agora a gente pode dizer: Abba, paizinho, papá, pá. Eu não conheço direito, eu conheço um pouco, mas eu sei de uma coisa: nele eu posso confiar. Mas o que significa a expressão que estás no céu? Pai nosso que estás no céu. Significa que apesar das contradições dessa existência, das dificuldades do mundo, das vontades concorrentes à vontade de Deus, o caos que nos cerca, desse mundo injusto, terrível, existe um Pai soberano que está no controle da nossa existência. Um Pai amoroso, Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos, que reina no seu alto e sublime trono. E te trouxe aqui, trouxe a mim, para dizer: eu sou o teu Pai do céu. Eu sou um Pai de outra natureza. Não o Pai falho, o Pai que desaponta, que não está presente quando você mais precisa. Eu sou o Pai perfeito. Gosto muito do chamado de Isaías, profeta Isaías. Quando você vai estudar os profetas, normalmente o chamado de Deus para a vida do profeta, Fabrício, se dá no capítulo 1. Você vê lá Jeremias, você vê os demais profetas, sempre no início do livro, a descrição do chamado do profeta. Mas com Isaías é diferente, o profeta messiânico é diferente. O chamado dele se dá lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 6. É muito interessante isso. Isaías capítulo 6 vai dizer exatamente isso, está aqui, o chamado dele. Gosto muito disso, porque é aquilo que está escrito nas entrelinhas, que você precisa olhar com o olhar do Espírito, que é muito interessante. Qual é o contexto? O que estava acontecendo ali, quando acontece o chamado de Isaías, Rodrigo? Israel estava experimentando um dos reinados mais longos da sua história. Longos de prosperidade, né? Agora, aqui, no início diz: no ano que morreu o rei Uzias. Ou seja, o rei que estava conduzindo ao Israel a um momento de prosperidade, de felicidade, de colocar-se diante de Deus, de comunhão com Deus, surgem as muitas incertezas. A Bíblia começa dizendo: no ano em que, olha que chamado lindo, no ano em que morreu o rei Uzias. Essa é a referência. A referência do chamado de Isaías, o profeta que fala de Jesus, que mais fala de Jesus, começa no ano em que morreu o rei Uzias. Começa com morte, começa com incerteza. E o que aconteceria em Israel? O que haveria a seguir? Quem seria o seu sucessor? E a depressão econômica? Qual seria o resultado depois? Há uma incerteza pairando no ar. Isaías era amigo do rei Uzias, era parceiro. Há quem diga até que eles fossem parentes. Ele trocavam confissões. Ele morre. E aí ele diz: o que eu vou fazer? A Bíblia diz que ele vai ao templo orar. E aí, em meio a toda essa confusão, a essas incertezas, Isaías vai lá para orar, nesse momento de tragédia pessoal e perda, porque dependendo de quem fosse ascender ao trono, Isaías podia se tornar um inimigo. Porque tem aquele ditado, né? Rei morto, rei posto. Aquela tragédia pessoal, a perda, não só do rei, mas também do amigo. E aí ele tem uma visão. Olha como é que é. No ano em que morreu o rei Uzias, ele diz:
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz: todas as incertezas ficaram para trás, porque os meus olhos viram o Rei. Sabe o que Isaías está falando? Que tem a ver com essa expressão que estás nos céus, Márcio. É que, ao mesmo tempo, eu vou usar uma outra expressão da teologia, que ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o soberano, ele está sentado no alto e sublime trono, ele também é imanente. O conceito de imanência é que ele se relaciona conosco. Por isso é Pai nosso que estás nos céus, por isso é o nosso Abba poderoso, o nosso Pai poderoso. Estás nos céus significa que ele está no controle das coisas. Ao mesmo tempo que ele está em seu alto e sublime trono, eu posso ter a convicção de que através do seu Espírito Santo, ele também está aqui conosco. Por isso, Pai nosso que estás nos céus, ao mesmo tempo, Criador de todas as coisas, ele está aqui hoje, aqui entre nós. O Senhor disse: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria. O Senhor está aqui. Agora tem um outro detalhe que eu e você precisamos estar atentos. É que se ele é o nosso Pai que está no céu, e nós já entendemos essa adoção a partir de Cristo, também significa que desse mundo cheio de contrastes, cheio de dificuldades, nós somos estrangeiros. A nossa realidade não é essa, Maju. Nós estamos apenas de passagem. Porque se ele é o Pai que está no céu, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na glória eterna com o Pai. Aliás, eu quero de todo o meu coração que esse culto não termine aqui. Eu quero que esse culto termine na glória com o Pai. Imagina se enquanto a gente está aqui orando, adorando, de repente o Senhor vem e leva a sua igreja. Ele volta e redime toda a nossa história. Restaura a terra. E a gente vai estar eternamente ceando com Ele. Essa é a minha oração, essa tem que ser a nossa oração. A nossa esperança não está nesse governo terreno, a nossa esperança não está nas autoridades, a nossa esperança ou as nossas dificuldades não está na depressão econômica. A nossa esperança, a nossa certeza, a nossa felicidade está no Senhor dos exércitos, o Cristo ressurreto, que um dia vai voltar para nos restaurar plenamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Abba poderoso é santo. Lá em Isaías a gente aprendeu, Alicia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É a expressão no superlativo, é santíssimo. Santíssimo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua presença. Se Ele é santo, eu também preciso ser santo. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí, pastor, você me dá no meio da canela, você complica para mim o negócio. Como é que eu posso fazer o nome do Senhor ser santificado? Se você está dizendo que o nome dele já é santo, 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 presta atenção aqui para mim, gente, não foi nada demais lá atrás não. Como é que o nome dele, que é santo, 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 pode ser santificado por mim?
que é uma oração de petição. Eu digo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que eu torno o nome dele santo? Que história é essa? Todo mundo já teve essa dúvida aqui, né? Ou só eu? Vocês já pensaram sobre isso? Ou nunca nem pensaram? Não tem nada a ver. Deixa eu te contar uma coisa. O nome de Deus não é uma simples combinação de letras. D-E-U-S. Não é Deus porque tem a conjunção dessas palavras. Aliás, no antigo, você sabe que a expressão correta do nome de Deus, no hebraico ou no aramaico, perdeu-se. Não se sabe qual é a expressão correta do nome de Deus. No hebraico não tem as vogais. Então, o que se pode imaginar que seja a expressão de fala fonética mais próxima do nome de Deus seria Yahvé, que aí vem as derivações, Yahvé, Javé, Jeová, mas não se sabe qual seria a grafia correta do nome de Deus, por quê? É o inexprimível, mas isso não tem a ver, não é isso que faz o nome de Deus especial. O nome de Deus é o próprio Deus. Ele é o ser em si. Quando Moisés conversa com Deus e Deus diz para ele assim, vai lá e fala com Faraó, que eu mandei libertar o meu povo. Aí Moisés meio que sem entender, assim, tá bom, eu entendi. Porque a gente tem essa concepção de Deus muito clara. Moisés não tinha esse negócio não, tá, gente? A espiritualidade de Moisés ainda é muito primitiva. Ele estava ali, mexendo no chão, tá bom, senhor, sarça ardendo. Ele falou, tá, mas eu falo, quem mandou? Eu chego lá para o faraó e falo, tá bom, é para liberar. Vou chegar, libera o povo aí. Aí o faraó olha para ele e fala assim, tá bom, da parte de quem? Quem é você na fila do pão? Aí Deus diz para ele, diz que o eu sou mandou. Ele é o ser em si. Então não há nada que a gente possa fazer para tornar o nome de Deus mais santo. E é exatamente isso que Jesus não está dizendo. Jesus está dizendo outra coisa. É que o teu nome seja santificado na minha vida, na sua vida, no meu trabalho, na minha família, no meu caminhar, no meu agir, na minha história. Que o nome dele seja santificado, que eu me torne como ele é. E essa oração é uma oração para o pedido de uma vida santa. Mas Alex, o que é uma vida santa? Bem, se você aceitou Jesus, levantou a sua mão num apelo, se você é batista, o pessoal batista aí gosta de um apelo, nada demais, não sou contra não, tá, irmãos? Brincadeira. Mas se você não é presbiteriano, a gente não gosta de apelo, a gente vai na boa. A gente faz um apelo diferente, a gente faz um apelo, entendeu? A gente faz, mas faz diferente, né? Aí você levantou a mão, se você se batizou, se você parou de beber, se você parou de fumar, se você não vai para boate, isso é uma vida santa? Bem, depende, tá, gente? Deixa eu só fazer aqui depende de quem estiver perguntando. Por exemplo, se for a Alícia, a Manu ou a Ana Lu me perguntando isso, eu vou dizer, isso é vida santa. Entendeu? Então não pode beber, não pode fumar, não pode sair à noite, não pode fazer nada disso. Tá? Então isso é uma vida santa. Agora vocês podem sair, que eu tenho um negócio para falar aqui com o pessoal rapidinho. Os adolescentes todos podem sair. Eles anotaram aí, vocês têm que anotar esse negócio. Então, não pode beber, não pode fumar, não pode sair à noite, não pode falar com estranhos. Tudo isso é uma vida santa. Entendeu? Se fizer isso, gente, vai para o inferno. Ouviram? Gente, vamos dar um tempo que eles vão sair, eu vou continuar a mensagem aqui, depois eles voltam. Mas a santidade, segundo Jesus, é outra coisa. A santidade, segundo Jesus, é algo muito mais profundo e abrangente do que essas coisas que eu falei. Até porque qualquer um pode deixar de fazer essas coisas e não ser alguém que viva em santidade para o Senhor. Pode ser alguém até que não conheça Jesus, mas que viva essas coisas. Porque isso são comportamentos externos. A santidade, segundo Jesus, não é estética. Eu vou repetir. A santidade, segundo Jesus, não é estética. Não é para as pessoas verem. Não está aparente, Ronald.
ela começa no meu coração. A santidade, segundo Jesus, é ser verdadeiro com a nossa condição humana. É ser gente de verdade. Quanto mais de verdade eu conseguir ser, hein, Flavinha? Quanto mais eu me enfrento como gente, e você como psicólogo sabe do que eu estou falando, mais eu me pareço com Jesus. Quanto mais eu enfrento os meus monstros, quanto mais eu coloco na fragilidade humana, sem querer parecer um personagem, sem querer dizer que eu sou uma coisa diferente daquilo que eu sou, e me coloco diante de Deus e falo assim, Senhor, está isso aí, estrupício aqui, faz um negócio aqui comigo, porque do jeito que está eu não posso ficar. Se você pegar sua Bíblia aí, e ela tiver concordância, para quem não sabe, lá atrás tem lá, você procura por nome, vai ter uma palavra, você vai ter várias passagens que falam sobre aquela passagem. Você não precisa fazer isso agora não. Em casa, você pode fazer essa pesquisa. Pesquisa a palavra santo no Novo Testamento. Em nenhum lugar da Bíblia, a palavra santo, santidade, tem a ver com esforço humano. Em nenhum lugar da Bíblia, eu desafio quem me mostre isso. Que tem a ver com esforço humano. Não tem a ver. Tem a ver com a consequência daquilo que aconteceu a partir da graça de Deus que se instalou no meu peito, que me salvou e também não me deixou do mesmo jeito que me encontrou. A santidade, segundo Jesus, é olhar para si e entender, Ele me ama do jeito que eu sou, mas Ele me ama tanto, 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 que Ele não vai me deixar do jeito que Ele me encontrou. Eu vou repetir. A santidade, segundo Jesus, é olhar para si e entender, olhar para o Senhor e entender que Ele me ama tanto, que Ele me ama do jeito que eu sou. Mas esse amor é tão grande, é tão infinito, que Ele não vai me deixar do jeito que Ele me encontrou. E acontece em duas perspectivas. A primeira se relaciona com aquilo que já está feito. Ou seja, em Cristo eu já sou santo. Porque quando Deus olha para mim e eu digo, Pai, Ele diz, eu vejo o Alex, mas eu sei quem é o Alex. Mas o pecado do Alex eu já paguei na cruz do Calvário, então não tem mais culpa sobre ele, a culpa já foi lançada no mar do esquecimento, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a minha culpa não existe mais, eu sou salvo pela graça do Senhor. É a santidade que me faz ser diferente pela santidade do Senhor, porque Ele se fez justo e justificador por mim. Então, santidade é a saúde da pacificação da graça, que entende que se obtém pela fé do que eu sou em Cristo, e é isso que vale. Então eu posso ir caminhando e cantando, seguindo a canção, tendo a convicção de que Ele vai me transformando ao longo do caminho. Adoro aquela música, tenho ouvido o Leonardo Gonçalves regravou. Cadê Rosana? Rosana adora Tapeceiro. Leonardo Gonçalves regravou, ele diz, eu tapeceiro, só consigo ver o que está por fora, mas Ele sabe o que está por trás, e ali Ele vai me tecendo, e vai mudando, e vai me transformando. E aí eu percebo a segunda coisa, que é o amadurecer numa pacificação que descansa em Cristo. Você sabe por que é o amadurecer na pacificação daquele que descansa em Cristo, Alessandra? Porque pelo meu próprio esforço eu não consigo mudar aquilo que eu sou. Eu vou ficar patinando. Eu vou correr na esteira da vida. Você corre, aumenta a velocidade, mas não sai do lugar. Aí eu entendo que nessa caminhada, Jonas, é o Espírito Santo que vai iluminando os lugares escuros da minha existência, dizendo, olha, eu vou tirar esse negócio aí, eu vou mudando esse negócio, tá vendo? Eu vou fazendo faxina, tá vendo? Olha aí, você nem sabia que estava aí, ó. Em Cristo, eu sou nova criatura. Em Cristo,
eu vou sendo nova criatura. Eu vou sendo uma nova criação, descansando naquele que já fez tudo por mim. O que eu posso fazer, João? Descansar nele. Só isso. Dizendo, Senhor, tem coisas aqui que não podem continuar. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer agora, gente. Santificação é o apelido da consciência humana na graça de Deus. Quanto mais consciente, Cláudia, eu tenho da graça de Deus, mais santo eu sou, Fabrício. Mais parecido com Jesus eu sou. Você não vê Jesus falando de santificação, de santidade. Você já prestou atenção? Por que será que em nenhum momento Jesus fala sobre santidade? Por que Jesus não fala? É óbvio que Jesus o tempo inteiro ensinou sobre isso, mas ele não usou a palavra santificação em relação aos seus discípulos. Apenas aqui, nesse texto, que ele dá uma passagem para sermos parecidos com o Pai. E eu tenho um chute sobre isso, Cláudio. Eu tenho um chute sobre isso. Porque Jesus não via a santificação, esse processo de mudança no nosso coração, na nossa vida, como nós religiosos vemos. Eu não vou dizer, não, os religiosos, não, nós somos religiosos. Vamos parar com esse negócio, nós somos. Não são os outros, somos nós somos religiosos. Para ele, santificação era o caminho do amor, o caminho da misericórdia. Não é uma lista de coisas de deixar fazer ou fazer. Santo para Jesus é aquele que não julga o próximo, que anda mais uma milha com o inimigo, que dá a capa para cobrir o frio do adversário, que não passa ao largo quando vê um homem caído na estrada, que dá água com amor aos irmãos, como se fossem profetas, ou o próprio Jesus, que dá alimento para quem não tem. É isso que Jesus fala do que é santidade. É acolher o que não tem o que vestir, abrigar o órfão, acolher o desamparado, abrir a alma para o faminto. É não se esconder ao semelhante. Então, a santidade, segundo Jesus, não é um comportamento. A santidade, segundo Jesus, é a nossa vida. Não é as coisas que eu preciso fazer, é o descanso que eu tenho nele, daquilo que ele vai me mudar e me transformar, sendo alguém mais verdadeiro, alguém mais justo, alguém mais misericordioso, alguém mais humilde. Santidade para Jesus é simplicidade, é se satisfazer em uma coisa só, na gratidão daquele que fez tudo por mim. E aí, em Jesus, santidade é ter liberdade para ir onde quiser. Você quer ir fazer tudo que você quiser, você pode fazer. Você quer beber, bebe tudo. Você quer fumar, fuma tudo. Quer virar 7 noites numa rave, vire. Você quer transar com todo mundo, transa com todo mundo. Pode fazer o que você quiser. Você quer transgredir a lei, quer fazer à vontade, faça. Aí, quando a graça de Deus se instala no meu peito, eu digo, eu posso, mas Ele me tirou a vontade de fazer. Vocês entenderam? Eu posso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso, eu já sou salvo, estou salvo pela graça, os meus pecados já foram pagos. Você quer viver de qualquer jeito? Pode viver. Agora, se você quiser viver de qualquer jeito, significa que você ainda não entendeu isso ou Jesus não entrou no seu coração. Você sabe por quê? Porque Ele vai tirando essas vontades. Agora, nem todas as vontades, são abandonadas de nós no estalar de dedos. É um trabalho que vai no caminho. Vai mudando, vai transformando. Eu só falei de coisas terríveis, né? Sexo, drogas e rock and roll. Mas o mentiroso? E o maledicente? E o vaidoso? E o arrogante?
E o fofoqueiro? E o caloteiro? O glutão? E o quê? Não entendi, Axel. Já tinha falado. Um monte de coisa. Só que a gente só olha pela estética. Só o que aparece para todo mundo. Em Cristo, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu caminho na perfeição até chegar à estatura de varão perfeito. Eu sou livre para ir onde eu quiser, para amar a quem eu quiser, mas na santidade, segundo Jesus, eu sou livre para ir onde eu quiser. Aí eu sou livre, eu tenho a oportunidade de amar aquele que ninguém ama. Porque se é para ser igual a Jesus, eu preciso amar aquele que ninguém quer amar, acolher aquele que ninguém quer acolher, fazer o que ninguém quer fazer. Porque o convite que Jesus nos faz é o convite do impossível, a não ser que seja a partir da graça dele. Paulo diz que se é para alguém se gloriar, que se glorie no Senhor. Então, santificação não se enxerga como algo realizado esteticamente, mas que já foi realizado na cruz. E aí a gente caminha para um caminho de felicidade e liberdade. Santificação é maturidade. É não se escandalizar com mais nada nessa vida. É a liberdade para viver todas as coisas lícitas, tendo discernimento que nem todas me convêm. Santificação é ter os olhos limpos, não olhar para a maldade, olhar para os outros com maldade o tempo inteiro. O santo, conforme Jesus, não fala em santificação. O santo, conforme Jesus, fala sobre graça e misericórdia. O convite que Jesus nos faz é viver uma santidade, Rô, de acordo com a graça e com a misericórdia dele. Então, quando isso é verdade na minha vida, o Abba poderoso é santificado, porque a maior mensagem que as pessoas vão ouvir de mim não é aquilo que eu falo, mas sim aquilo que eu vivo para a glória do nome do Senhor. A minha oração por você hoje, a minha oração por mim hoje, é que eu entenda que Ele ainda está no controle. Ele é o Abba poderoso, e Ele está me transformando todo dia, está me ajustando, porque Ele não quer me deixar do jeito que eu estou. É isso. Por hoje é só, pessoal. Glória ao nome do Senhor, porque Ele continua sendo bom, Ele continua no controle, e Ele é graça, Ele é misericórdia, e Ele está aqui entre nós. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu queria te fazer uma pergunta, como se fosse o próprio Deus te perguntando: quem é você? Fala com Deus agora, quem é você? Pode falar. Você está sozinho agora, não tem mais ninguém do seu lado. O Senhor está te olhando nos seus olhos, está perguntando para você assim: quem é você? Me fala aí. Eu te conheço, eu te formei. Antes que você existisse, em mim você já existia. Eu sou o Abba, papai, pá. Meu filho, fala para mim. Você está vendo como é que está a tua vida? Está vendo esses caminhos aí? Eu sou o Abba poderoso. Eu criei tudo. Eu sou o El Shaddai. Talvez você não saiba disso, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas ao mesmo tempo eu estou aí abraçado com você agora. E eu te abraço com amor, com um abraço de graça, um abraço de misericórdia, que diz: eu quero mudar esse coração, quero dar um novo caminho para essa história. Porque você, sozinho, vai ficar correndo na esteira,
vai se cansar e não vai sair do lugar. Mas eu quero te libertar. Essa é a palavra, essa é a expressão. Eu quero te libertar hoje para a glória do meu nome. Te libertar. Você sabe do que? Eu não preciso nem falar, né? Eu não preciso falar, você sabe do que é. Você pode se esconder de todo mundo, mas de mim você não se esconde. Mas eu não estou te olhando como quem está vendo e te peguei no flagra. Não. Eu estou te olhando com um amor terno, de graça, de misericórdia, como o pai que vê o filho pródigo ao longe e corre em direção a ele dizendo: esse é meu filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, e eu quero fazer uma festa para a glória do meu nome, e te transformar, e te fazer nova criação, liberto para a glória do meu nome. Minha oração hoje é que o Espírito Santo, o Abba, se instale no nosso coração, transformando, limpando genuinamente tudo que tem que limpar. Que o nosso coração seja pacificado na presença dele, dizendo: Senhor, estou eu aqui, despido de mim mesmo. Aliás, eu acho até que eu estou despido, porque tem coisa que eu nem sei direito o que eu sou, por que eu estou fazendo. Está lá guardado no inconsciente, subconsciente, um monte de lugar que eu não sei nem o nome, Senhor. Não sei nem o que esse treco é, mas está aí. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, intervém na minha vida agora. Me dá uma nova história, me dá uma nova vida, e faz dessa comunidade uma comunidade que se arrepende dos seus pecados, que diz: Senhor, eis aqui o nosso pecado, eis aqui a nossa vida, lava-nos com teu sangue, e faz aqui um santo reboliço para a glória do teu nome, Senhor. Avivamento acontece quando há arrependimento. Eu te peço, em nome de Jesus, instala no nosso coração um santo arrependimento, Senhor, um arrependimento genuíno, não de fogo de palha, mas de coração, para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus.